visão do Senhor, a gente começa em Jerusalém. O Espírito Santo em Jerusalém, aí vai para a Judéia, aí vai para Samaria, aí vai para os confins da terra. Eu tenho um sonho em relação ao trabalho aqui. Eu já falei algumas vezes para os irmãos, aqui cabe mais 50 cadeiras aqui dentro. Tem uns 50, cabe mais 50, então bem longe as cadeiras. No início do meio, meio da lateral, cabe mais 50 cadeiras aqui dentro. Imagine, nós temos 54, colocar mais 50 cadeiras, mas tem que estar cheio de gente. Tem pessoas aí precisam de Cristo, precisam de salvação, relacionamento com Deus. Aí cabe mais 50, a gente tira essa mesa, chega mais para frente, cabe mais 20, às vezes de cadeira. Mas ainda tem mais gente lutando antes de Cristo, então vai essa parede de trás aumentar mais 4 metros para trás da igreja dentro. Tem uma sala que não é utilizada aqui atrás. Aí vai caber mais 30 pessoas. Mas o Senhor vem mais alto para nós. Derruba a casa pastoral. A gente vai fazer, derrubar a parede lateral e fazer do lado. Aumentar esse simpático aqui. Se Deus nos der 20% do plano, nós teremos a capacidade para 600 pessoas. Em média de habitantes nós temos no tanto. É querer muito? Não, é querer a salvação de nossa gente. É querer a salvação do nosso povo. É querer a transformação, a libertação da escravidão do pecado. Nós estamos pensando em aglomerar a pessoa, mas em ver vidas transformadas, sendo mudadas pelo poder do Espírito Santo, sendo mudadas pelo Evangelho. Então deve ser esse nosso sonho, pensarmos, sonharmos e orar ao Senhor. Você tem um sonho de ver essa igreja crescendo, então ore pelo meu Senhor. Tem um sonho de ver a tua família transformada, sendo salva, ore, fala com o Senhor. Tem sonho de ver vidas sendo transformadas, sendo salvas, então fala com o Senhor, peça para o Senhor. Que o Senhor é quem tem poder para salvar. É Ele que salva o pecador. Amém? Vamos sonhar juntos? Bom, é bem falso. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 44. Isaías 44. Nos últimos dias, ou após o retiro, nós temos falado sobre a necessidade e a importância de arar o nosso coração, de quebrantarmos, de nos lançar diante do Senhor, para que haja um mover da parte do Senhor em nossas vidas. E esse texto de Isaías, ele nos fala sobre esse quebrantamento, sobre esta obra do Senhor em nossos corações. Isaías 44, verso 1 ao verso 8. O Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou o Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições, desde que
estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Amém? Esse texto de Isaías, ele fala sobre um Deus que se mostrando como o único Deus, um Deus que opera de uma forma extraordinária, um Deus que age de forma grandiosa, um Deus que derrama água sobre o sedento. Uma das nossas grandes necessidades que nós temos é de água. O ser humano não suporta muito tempo sem água. Precisamos mais de água do que de comida. Nós aguentamos mais tempo sem comer do que sem água. Sem comida, há experiências de pessoas que passaram aí mais de 100 dias. Há experiências sem comida. Tem um rapaz que ele faz parte do Guinness Book, né? Você quer naquele livro de recordes? Não? Guinness Book. Alguma coisa assim. Recordista, ele passou mais de 100 dias sem comer, menos de mais de 100 dias. Ele começou a fazer uma experiência para perder peso. Ele estava bem acima do peso. A experiência parecia que era só 40 dias. E ele percebeu que ele estava aí mais além. E ele não tinha conseguido sua meta e ele vou prosseguir. Ele teve um acompanhamento médico, foi mais de 100 dias. Ele sem comer alcançou uma meta de peso que ele desejava, isso que ele passou a manter o seu peso depois disso. Então, sem comida a pessoa aguenta, agora sem água não suporta. Sem água não tem como a pessoa viver sem água por tempo. E Cristo, em inúmeras passagens da palavra de Deus, ele se apresenta como uma água que sacia a sede, uma água que traz saciedade para o sedento. E nesse texto de Isaías, ele nos ensina isso. Ele começa os versículos 1 e 2, falando com Jacó, ou com referência a Jacó. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Ele trata Jacó como um servo de Deus. Ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. A palavra de Deus fala sobre esses dois irmãos, Jacó e Esaú, e eram gêmeos. Diz que Deus escolheu Jacó quando ele estava no ventre de sua mãe. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Quando ele saiu primeiro, ele falou assim: vou ficar não, agarrou no calcanhar e saiu junto. Jacó, que seu nome traz seu rosto, não é algo glorioso, não é algo que tem algum brilho, mas é terrível. É um usurpador. Mas Deus o escolheu, Jacó. Deus decidiu escolher Jacó, através dele glorificar o seu nome, fazer um povo, manifestar-se a Israel. No versículo 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Ele mostra a ação de Deus escolhendo este homem, falando que o ama, que ele escolheu, que ele é servo do Senhor. Porque Deus decidiu amá-lo, Deus decidiu escolhê-lo, Deus decidiu manifestar-se para Jacó, se apresentar para Jacó. E inúmeras vezes Deus falou com Jacó, quando Jacó fugia do seu irmão, da casa do seu pai, porque ele fez uma trapaça com o seu irmão, e recebeu um direito que era do seu irmão. O irmão dele queria matá-lo e ele fugiu. Quando ele fugia, ele cansado da viagem, ele deitou para dormir, fez travesseiro de uma pedra. Quando ele dormiu, teve uma visão, ele viu o céu aberto, disse uma escada do céu à terra, diz que anjos subiam e desciam por aquela escada. Ele acorda
E diz que aquele lugar é a casa do Senhor. Porque é a casa de Deus, porque ali ele viu o Senhor. Ali ele faz um altar, chama lugar de Betel. Ele faz um altar de pedras, ele derrama óleo sobre aquelas pedras, ele faz uma aliança com Deus. E ele fala: Senhor, se tu me abençoares na minha viagem, se tu fores comigo, se tu me tornar bem sucedido, de tudo que tu me deres, eu entregarei o dízimo a ti. E ele vai para a casa do seu tio, e lá ele vive alguns anos, casa com as duas filhas do tio, lá ele enriquece, mas ele percebe que está sendo enrolado pelo tio. O judeu está se aproveitando dele, porque tudo que ele colocava a mão, ele era abençoado. Tudo que ele fazia, ele prosperava. E ele fala: o tio está me enrolando, vou embora. E ele foge da casa do seu tio novamente. Bom, fugiu da casa do pai, agora foge da casa do tio. Mas Deus aqui ele fala: assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Se tu tens a consciência que tu é o escolhido de Deus, que é amado por Deus, não temas. Não temas os dias maus, não temas as noites de tempestade, não temas os dias ruins, mas mantenha-se firme no Senhor. Eu não estou falando de uma concepção errônea daquilo que é Deus, mas de um entendimento daquilo que o Senhor é e Ele quer da sua vida. Entendendo que o Senhor te chamou, que Deus tem operado no teu coração, você está andando de acordo com a palavra do Senhor. Se você tem andado de acordo com os propósitos de Deus, não temas o que pode fazer o homem. É que Deus fala essa palavra Jacó, mas Jacó não existia mais no tempo de Isaías. Existia a nação Israel. E Deus viu os discípulos de Jacó, porque Ele escolheu Israel por meio de Jacó. Ele escolheu Abraão, escolheu Isaac e Jacó, que era neto de Abraão. E Ele fez promessas, fez aliança com aqueles homens. Ele fez uma aliança com Abraão, que de Abraão faria uma grande nação. Abraão não tinha filho. E na velhice veio Isaac. E Deus faz essa aliança com Isaac. Ele ratifica a aliança que Ele fez com Abraão. Ele ratifica com Isaac. Também Isaac não tinha filhos, a mulher estéril. Isaac ora muitos anos e a mulher de Isaac, Rebeca, ela engravida e tem 2 filhos. E Deus escolhe um daqueles filhos e diz que nele o Senhor será bendito, nele o Senhor se manifestará, através dele que Jacó Deus fará grandes prodígios. E será uma grande nação. E Deus fez uma grande nação. Israel, quando voltou do Egito, era um povo numeroso, um povo muito grande. Mas Deus está falando para aquele povo e para nós: não temas, servo meu, amado a quem escolhi. Não temas. O verso 3: porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós temos falado esses dias para buscar o Senhor, clamar o Senhor. Trate o seu coração, trate a atenção do seu coração diante de Deus e clame ao Senhor, busque o Senhor, não desista de buscar a presença de Deus. Você anseia por um mover do Senhor, você anseia por um avivamento, por um agir do Senhor, pelo toque sobrenatural de Deus. Então continue a clamar, continue a buscar, não desanime, não desista. E a promessa do Senhor é que eu derramarei água sobre o sedento. Aquele que se aproxima do Senhor, aquele que busca do Senhor, aquele que clama o Senhor, ele obterá a resposta do Senhor. Quando buscamos o Senhor por um mover em nossas vidas, por uma transformação no nosso interior, por um relacionamento mais íntimo com o Senhor, Ele responderá. Que Deus Ele quer estar bem próximo de cada um de nós. Você poderia perguntar: pastor, mas Ele não está perto de cada um de nós? Não, não está. Quando nós abandonamos o Senhor, deixamos de obedecer Sua palavra,
A palavra de Deus diz que ele vira acessório, se afasta. A palavra de Deus diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado. Quando Cristo foi crucificado, quando ele foi entregue na mão dos seus algozes, Deus se afastou, porque ele se fez pecado. Deus não podia permanecer ali com ele, porque ele se fez pecado. Quando nós decidimos andar separado de Deus, seguir nossos próprios caminhos, de acordo com nossos próprios desejos, de acordo com os próprios pensamentos, em desobediência à palavra de Deus, Deus se afasta. Ele não se afasta porque ele é mau, porque ele é ruim, mas porque você está em desobediência e transgressão. E falávamos ontem com os adolescentes na nossa igreja, não basta dizer que você crê em Deus. Eu amo Deus, eu creio em Deus, mas se você ama a Deus e crê em Deus, mas anda em desobediência à sua palavra, isso é mentira. O próprio Cristo fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O que testifica a minha fé, que eu creio em Deus, é a minha obediência à sua palavra, o andar de acordo com os seus ensinos, andar de acordo com a sua palavra. Uma fé que não está firmada na obediência às palavras de Deus, ela é vã, ela é nula, ela é inútil. Mas quando nós voltamos para o Senhor, quando nós voltamos para a presença do Senhor, buscando a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, Ele promete que vai derramar água. Quando nós temos sede do Senhor, quando nós desejamos, anseiamos e buscamos a presença de Deus, Ele diz que vai responder, que Ele vai estar de acordo, ou vai se vir de encontro àquele sedento, e vai saciar essa sede que temos de Deus. O grande problema que nós enfrentamos, que eu falei também no passado aqui, é que nós não queremos Deus. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Queremos as bênçãos de Deus, queremos todas elas, mas não queremos Deus. E querer Deus, e querer as bênçãos de Deus diferente. Querer Deus exige de nós um trabalho, um esforço, um abandono de nosso próprio eu. Aquilo que João Batista disse: ninguém recebe nada se não for dado do céu. E quando ele é questionado sobre o que Cristo acrescenta muito, fala que ele cresça e que eu diminua. Querer Deus é abandonar nossos desejos, nossos gostos e nos esforçar a cada dia para viver para a glória do Senhor. Quando nós queremos algo, nós somos hábeis para lutar, buscar e os meios para conseguir o que nós queremos. Nós fazemos isso, levantamos cedo, vimos tarde, nos fadigamos para buscar aquilo que nós desejamos. Em relação a Deus não é diferente. Então, quando nós quisermos o Senhor, se você quiser a presença de Deus, você irá buscar o Senhor pelas madrugadas, pelos dias das vigílias, em dores, em choro, em clamor, em jejum, em pranto. Tu vai clamar, tu vai buscar, tu vai suplicar, tu vai se arrastar aos pés do Senhor, e tu irás encontrar o Senhor quando buscar de todo o seu coração. Porque o Senhor promete: se me buscar de todo o vosso coração, diz que vai deixar ser achado por nós. Ele promete derramar água sobre a terra seca, sobre os sedentos, e torrentes sobre a terra seca. Torrentes de água sobre a terra seca. Há algumas regiões na África que é muito ruim de água. Não todas, mas algumas regiões da África que é muito ruim de água. E até não sei, às vezes chove, mas os rios não conseguem ter água, porque a água vai escorrendo e a terra vai chupando a água toda, porque ela está tão seca. Eu falava um dia, uns atrás, com o Aleilson, sobre se o nosso inverno acabasse agora, os produtores da nossa região, os criadores estavam em grande perigo. Estava em grande aflição, porque os açudes não tinham retido água, tinha água não segurada, a terra tinha sido encharcada ainda. Então, enquanto não encharcar a terra, ele não vai segurar. Ele vai segurar a água mais tempo quando a terra estiver encharcada, porque senão logo ela vai embora da água. E é isso que acontece. É que o Senhor está falando que irá fazer sobre o sedento e torrentes
sobre a terra seca, na torrentes de água sobre a terra seca. Tinha água bastante para inundar, para encharcar, para ter saciedade, para que nós sintamos a presença, sejamos saciados pelo Senhor, sejamos consolados, confortados, afagados pelo Senhor. Ele fala que derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. O nosso tema, ele fala no poder do Espírito. Vamos completar a missão. Sem que haja esse poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós somos nulos. Não podemos fazer nada espiritual. Podemos até ser bons pais, boas mães, bons empregados, mas não podemos fazer nada de bom espiritualmente se não tiver a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Somente por meio do Espírito Santo que podemos ter alguma ação espiritual. O Senhor promete que Ele derramará o seu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Queridos, às vezes a gente não imagina, não para de imaginar o peso que terá a nossa família e nosso descendente, uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de busca pelo Senhor. Sam Tippit, ele descendente de índios americanos, está bem longe, e ele fala sobre que a sua avó era uma guerreira de oração. A sua avó era uma guerreira de oração. A mãe dele não, a mãe dele era incrédula, mas a sua avó era uma guerreira de oração. E região do Mississippi, parece que é Mississippi, vamos ir parecido assim, que eles viviam. Ele disse que a avó dele não falhava um dia de sair do pomar e orar debaixo do pessegueiro. Diz que todos os dias ela clamava ao Senhor. Ela clamava para que Deus levantasse um descendente que pudesse tocar a sua família, que a família fosse mudada, e que a região fosse alcançada pelo poder do Senhor. E quando ele foi para a faculdade, estava estudando, ele teve contato com o Evangelho e ele decidiu trocar o curso para ser pastor. A mãe dele, primeiro o pai dele expulsou de casa, depois a mãe dele, o pai dele faleceu e a mãe dele cortou os relacionamentos com ele porque não queria um filho pastor, queria um filho doutor. E ele passou a orar. Ele foi pesquisar com sua família e descobriu na sua genealogia as mulheres que viraram dias, viraram noite orando e clamando a Deus para que Deus levantasse alguém que tivesse zelo e poder na palavra de Deus. A oração, ela ultrapassa gerações. A oração, ela alcança gerações. E a palavra do Senhor, ele fala: a minha bênção dos teus descendentes, a sua posteridade. Se nós nos colocarmos diante do Senhor em oração, em clamor, em súplica, os nossos filhos vão nos conhecer como homens, mulheres de oração, e os nossos descendentes vão ficar sabendo que um dia passou aqui alguém que era um homem, uma mulher de oração, e que tocou a sua sociedade, que tocou a sua família por meio da oração, e que Deus ainda continua operando lá dentro. Talvez eu e você sejamos fruto de oração de alguém que há alguns anos, ou muitos anos para mim, orando para que Deus o levantasse, que Deus mudasse. Pessoas que nós sequer conhecemos. Esse trabalho aqui nessa região, eu não conhecia o pastor. Ouvi falar do seu zelo, do seu amor pela obra de Deus. Pastor João Paulo Ataíde, que veio lá de Imperatriz num caminhão madeireiro, com 2 peças de roupa e parece que uma panela. Quase sem nada. Imperatriz ainda era uma viela que se reduzia naquelas casas da beira-rio. A gente tinha um sonho, tinha uma visão do reino de Deus de pregar o Evangelho. Um missionário de mão cheia, um missionário de coração posto do reino do Senhor. A irmã Deus ainda está no nosso meio. Uma mulher que tem amor pelo reino de Deus. O que o Senhor está falando no meio de Isaías é que Ele vai derramar o seu Espírito sobre os seus descendentes, Ele
essa nossa posteridade, e que a sua bênção vai alcançar os nossos descendentes. No versículo 4 fala que brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas, ou seja, eles vão multiplicar, vão crescer, vão frutificar. Essa mentira que tem um ministério grandioso, com vários livros que tem abençoado gerações, vidas, e mais vezes tocaram por aquele homem. Daquele homem que nasceu de uma família, que tinha alguém que orou por ele, que clamou ao Senhor para que levantasse um homem que temesse a Deus e que se colocasse diante do Senhor. Como Ezequiel tem na profecia: olhei para o mundo e procurei quem se colocasse na brecha, não achei ninguém. O Senhor está procurando alguém que se coloca na brecha, sabe, coração disposto a buscar o Senhor, disposto a ser cheio da presença de Deus, disposto a ser transformado, moldado pela presença do Senhor, pelo poder do Evangelho. O Senhor está olhando para mim e para vocês, está esperando que nós decidamos a buscar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, se derramar totalmente diante do Senhor, com zelo, com amor, com fervor e com paixão ardente pelo Senhor. E o Senhor fará uma obra grandiosa quando um coração se derramar totalmente diante do Senhor. Isso não importa o seu conhecimento, não importa a sua classe social, não importa a sua família. Não, o que está procurando é um coração quebrantado, contrito, humilhado diante do Senhor. E Ele irá usar poderosamente. Ele não está preocupado se é eloquente, se é pessoa que tem um bom relacionamento, não importa. Ele está procurando alguém com o coração humilhado, posto diante do Senhor. A palavra de Deus fala, pelo apóstolo Paulo, que ele escolhe as coisas simples para confundir as coisas grandes, sabe, deste mundo. O versículo 5 dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Ele fala de pessoas voltando para o Senhor, se prostrando diante do Senhor e confessando o Senhor. Um dirá: eu sou do Senhor, e o outro: eu chamo o nome de Jacó, que é uma descendência que Deus escolheu. Ele não está falando simplesmente de uma linhagem humana, mas de um poder, de uma pessoa debaixo do poder do Senhor, debaixo do domínio do Senhor, vivendo para a glória de Deus. Olha que o outro terá a sua própria mão, que pertence ao Senhor. Dentro do povo de Israel, na sua cultura, ele escrevia uma filactéia, colocava uma pulseira e colocava a palavra de Deus no seu braço, para lembrar de quem ele pertencia, de quem ele era propriedade. Quando o Senhor fala para Moisés, ele fala: escreve no punhal, escreve na própria mão. Ele fala sobre essa interesse de você lembrar constantemente a quem você pertence, a quem você é propriedade. Dentro do povo de Israel, quando Deus deu as leis em relação aos escravos, Ele falou: olha, com tal período, liberte os escravos comprados, os liberte os escravos. Aí, se esse escravo pegou muito amor por você e diz assim: não, eu não quero ir embora, eu quero continuar aqui, você vai para o porto da cidade, e se não me engano, parece que você fure a orelha dele. Você fure a orelha dele. Na porta da cidade era o local onde era julgado. As pessoas desceram o julgamento, leva ele para a porta da cidade e lá você fure a orelha. Eu quis dizer que aquele escravo tomou uma propriedade vitalícia, ele não quer ir embora. Ele vai furar a orelha, você pronto, acabou, não era mais verdade. Ele vai tornar um membro daquela família, para passar a morar nele. E alguns escravos tinham patrões bons, ou tinham esposas e filhos, e preferiam ficar. E aquele sinal para ele lembrar constantemente que ele pertencia a um Senhor. Devemos lembrar sempre a quem pertencemos. Sabendo umas coisas que eu falei para os meninos ontem, lembrar a quem pertencemos. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Quando as pessoas lá fora olham para você, o que elas veem? Ela vê um homem, uma mulher de Deus? Ela vê alguém temente a Deus?
alguém que ama o Senhor, uma pessoa qualquer comum. Muitas pessoas, elas olham para o crente e falam assim, o crente só tem um nome. Ou falam assim, e se esconde atrás da Bíblia. O texto está falando, eu sou o Senhor, teu sobrenome tomará o nome de Israel, ou seja, a quem você pertence. Se você pertence a Deus, você é identificado. Isso não é por usar uma roupa diferente, andar numa calça social, andar numa saia longa, na blusa que a mãe vai tocar ali. Não é isso que vai identificar você como homem ou mulher de Deus. Tem cara que anda para calçado e é pilantra. Mulher que anda com a roupa arrastando os carrapichos, mas é uma prostituta. Não é isso que vai identificar um servo ou uma mulher de Deus. É um coração transformado. É um coração contrito, é a sua obra, é os seus feitos diante da sociedade, é como você se porta diante das pessoas, como você se relaciona com as pessoas, no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida diária, é como você se relaciona, é que vai identificar quem você é. O que as pessoas dizem sobre você? Versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. O Senhor se coloca um único Deus, Ele é o Redentor, Ele é aquele que redime, que salva o pecador. Não há outro meio de salvação, não há como ser salvo, transformado por outro meio, somente por meio de Deus. Só Deus pode salvar, transformar o pecador. Só Deus pode mudar e moldar os corações. Só Ele pode fazer do homem caído uma nova criatura. Só Ele pode fazer de um homem viciado um novo ser. Só Ele pode purificar os nossos corações, fazer de nós uma nova pessoa. E a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e esse tudo se fez novo. Receber uma nova maneira de viver. Se eu dizer, eu sou o Senhor, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aí ele faz algumas perguntas, no versículo 7, versículo 8. Quem há como eu feito predições desde que estabeleceu os mais antigos povos? Que eu declare e o exponho perante mim. Que esse anuncia as coisas futuras, as coisas que eu vi. Ele procura quem há como ele, Deus de predições, que se exponha, que mostre o que ele fez, o que ele predisse e que se cumpriu. Uma característica ou uma forma de identificar um falso profeta é quando ele profetiza e não se cumpre. Então ele é falso. Não é que ele errou uma vez ou outra, não. O profeta nunca erra nas suas profecias. Um profeta nunca erra essas profecias, porque não é dele, ela vem de Deus. Você não, ele errou só uma vez, foi ser profecia, ele errou muito, então ele não é profeta. Ele é falso. Ele não pode errar nenhum. Deus nunca erra. Os profetas do Senhor nunca erraram na profecia, porque elas foram dadas por Deus. No versículo 8, não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Quando nós olhamos a palavra de Deus, encontramos o cumprimento das Escrituras. E ele pergunta para vocês são as próprias testemunhas. Tudo aquilo que eu falei se cumpriu. Aquilo que Deus tem prometido, tem falado, isso tem se cumprido, isso nos coloca como testemunho desse Deus. Os queridos, que é uma revelação de Deus, vai para as Escrituras. Que é uma profecia, vai para as Escrituras. Que é uma predição, vai para as Escrituras. Se o profeta errar, ele não é um profeta de Deus. Se ele falhou, ele não vem de Deus.
Nós temos uma classe de profetas bem esperta na atualidade. Eles profetizam com possibilidades, não com exatidão. Isso é malandragem. Isso é malandragem de cara mentiroso. Quer falar em nome de Deus, mas não quer se comprometer. Ele usa as suas profecias, ele usa possibilidades. Isso, Deus nunca deu a profecia com possibilidades. A palavra de Deus, a profecia de Deus, ela sim, não. Vai acontecer, mas não vai acontecer, não vai. Não. Foi assim que Deus fez, falou. Há outro Deus além de mim? Deus pergunta em Isaías. E ele responde: não há outra rocha que eu conheço. Não há outra rocha que eu conheço. Não há aquele que possa firmar segurança, ser sustentado, ser apoiado. Não há outro. Somente Deus. A rocha que fala sobre que inabalável, que é sustento, que se cumpre. Cristo fala para os fariseus que, como diz a Escritura, aquele que cair sobre essa rocha se esmaga, vai ser esmagado, e aquele que essa rocha cair em cima virá pó. Cristo para uma rocha para um, rocha de escândalo, para outro, rocha de edificação. Que tipo de rocha Cristo é para você? De escândalo ou de edificação, de sustento, que nos ajude, meus queridos. Se buscarmos o Senhor, com certeza o acharemos. Se buscarmos a Deus, nós o encontraremos. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé no nosso Senhor. Ministério do povo.
Senhor, para aqueles que buscam a face do Senhor, para aqueles que se prostram diante do Senhor, para aqueles que estão dispostos a se render diante do Senhor. Há uma promessa: aquele que buscar a face do Senhor encontrará. Então busca o Senhor. Concentre-se no Senhor, em Deus. Concentre-se em Deus. Fale com Deus. Deixe o seu coração chorar, endurecido, busque o Senhor. Coloque diante do Senhor a sua vida, o seu coração. Fale para Deus a sua situação, derrame o seu coração diante do Senhor. Fale com os seus fazendo essa terra seca, que precisa de água, que precisa do Espírito do Senhor. Continue falando com Deus. Continue falando com o Senhor. Continue clamando pela presença da sua vida. Continue falando com Deus, suplicando pelo Senhor. Para que Deus opere na sua vida. Para que Deus quebrante o seu coração. Para que Deus torne você sensível à sua voz. Você volta para o Senhor, clame ao Senhor, suplique pela presença do Senhor. Ele é Deus que promete ouvi-lo, responder, transformar, restaurar. Ele é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Ele é um Deus que molda, que muda. Ele é um Deus que muda a história. Ele é um Deus que transforma o ferido. Ele é Deus que restaura o ferido. Deus que cura o enfermo. Ele é Deus que dá a salvação. Ele é Deus que dá vida nova. Mas busque o Senhor. A palavra do Senhor, acabamos de cantar esse dia que fala que Deus ouvirá aquele que buscar a sua face. Busque a face de Deus em vez de buscar as mãos do Senhor. Fale com Deus. Se o seu coração está sedento, você está com fome do Senhor, clame ao Senhor. O Senhor, Ele é Deus grande e temível, Deus poderoso, Deus gracioso, que pode transformar e mudar a nossa história, mudar a sua história, mudar a sua vida, a sua família, a sua realidade. Não há impossível para Deus, não há nada que é demasiadamente grande para Deus. Ele é um Deus todo-poderoso, soberano e eterno Deus, Deus grande e temível. Santo, santo és tu, Senhor. Grande és tu, ó Deus. Poderoso és tu, ó Deus. Tremendo és tu, Senhor. Puro, perfeito. Tu és um Deus de maravilha, um Deus de milagre, um Deus que transforma. Tu és um Deus que restaura. Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus que se manifesta. Tu és um Deus que opera maravilhas. Ó Senhor, tu és Deus. Nos prostramos diante de ti. Pois nós invocamos o Teu nome, pois nós invocamos o Teu Santo Espírito, ó Deus. Continue falando conosco, operando os nossos corações, ó Deus. Os corações que estão sedentos, os corações que estão feridos, os corações que estão, ó Deus amado, endurecidos. Quebra, Senhor. Pai amado,
de encontro ao teu povo, ó Deus, e nos ajuda a buscar a tua face em vez de tua mão. Nos ajuda, Pai Santo, a nos deleitarmos em Ti, a encontrarmos em Ti, ó Deus, refúgio, fortaleza, descanso para a nossa alma. Ó Deus poderoso, eu clamo a Ti, Senhor. Visita esta igreja, visita este povo, ó Deus. Continue conosco, Pai Santo. Continue falando nos nossos corações no decorrer dessa semana, no decorrer desses dias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, Deus para Ti. Livra-nos, ó Pai, do maligno. Não nos deixe, Pai Santo, cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Que Teu reino, o poder, a honra, a glória pertence a Ti. A majestade, o domínio está em Tuas mãos. Pai, não há nada encoberto diante de Ti. Tu és o Deus que pode viver todas as coisas. Pai Santo, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ouve o clamor daqueles que buscam pela Tua face. E responda, Senhor, conforme a Tua boa vontade e misericórdia. Precisamos de Ti, Deus. Necessitamos de Ti, Deus. Este é meu clamor. Esta é minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês vão sentar.